Light Workers. Todos possuem uma curiosidade imensa em saber o que acontece conosco após a morte. Outros possuem tanto medo que sequer pensam a respeito. Como quem morre nunca volta para contar como é a experiência, e temos apenas fragmentos do lado de lá, analisando experiências das mais diversas relatadas por pessoas que passaram por experiências de quase morte, nossas informações filtraram falsos relatos, misticismo e procuraram uma base aceitável para falar a respeito. Quando entramos no processo de despertar e expansão da consciência, descobrimos que somos mais que seres humanos. Estamos humanos. Somos, na verdade, seres energéticos que estão vivenciando por um tempo uma experiência neste planeta de terceira dimensão. Dessa forma, a primeira afirmação que podemos oferecer é que a morte nada mais é do que acordar para a nossa verdadeira essência. Como humanos, é claro, temos emoções, sentimentos, e é muito dolorosa a perda de um ente querido, de alguém que amamos muito, porque sentimos sua falta. É como se um pedaço de nós fosse embora, e na verdade é isso mesmo que acontece, porque somos fractais, e aquele fractal voltou à sua forma original, à sopa primordial, ao cosmos, ao universo, tornando-se um ser energético livre e sem limitações. Vivemos em um reino físico tridimensional, onde lidamos com pessoas, objetos, uma vida onde temos família, trabalho, etc. É preciso diferenciar o reino espiritual do energético. Todos nós, como dissemos, somos seres energéticos e muitos que se vão possuem pendências, muitos ressentimentos, falta de perdão, raiva, ira, raiva por ter partido, e não entram diretamente no que chamamos formato cósmico, energético, multidimensional. Alguns deixam resíduos na terceira dimensão que precisam ser resolvidos se incomodarem, o que chamamos de fenômenos paranormais, poltergeisters, fantasmas, etc. Tudo isso é pura e simplesmente manifestação de energias. Nosso medo pode aumentar a força dessas energias, mas ter consciência do que são já nos orienta de que forma agir. Não podemos esquecer que seres multidimensionais negativos podem assumir a condição de seres espirituais positivos e causar problemas e confusões. É preciso discernimento e orientação para lidar com essas situações quando se apresentam. Por mais despertos que possamos estar, por mais expandida que a nossa consciência esteja, ainda estamos na terceira dimensão. Não temos em nosso poder toda a verdade a respeito do universo. Também não temos toda a verdade a respeito de todos os seres multidimensionais que existem. Os fragmentos de informações são reunidos e a orientação que vem do todo é a liga, que junta tudo, dando-nos discernimento. Seres multidimensionais são fractais do todo, como nós, vivendo também seus processos de evolução. Nos ajudam porque entendem nossa dificuldade para abandonar o corpo físico, que é muito denso. Após a morte, o corpo físico fica para trás e estamos livres e de volta ao nosso estado original, onde somos um com o todo e com todos os outros seres positivos. Devemos entender que os seres negativos também são fractais. Entretanto, por terem escolhido a desconexão da fonte, não possuem conexão conosco, a não ser que autorizemos e os convidemos a participar da nossa vida, e isso não é, de maneira alguma, algo aconselhável a fazer. Este vídeo é um ponto de vista a respeito do assunto, entre vários outros pontos de vista expressos por outros criadores de conteúdo. Ouça o conteúdo, mas só absorva o que ressoar em você.
Dentro da espiritualidade, vivemos descobertas todos os dias. Os egípcios criam na vida após a morte, pois os faraós eram enterrados com todos os seus tesouros e seus servos. Segundo eles, a morte seria apenas a mudança desta para outro tipo de existência, caracterizada pela imortalidade. Entretanto, não só a cultura egípcia como outras acreditavam em testes que os mortos teriam que passar e faziam muitos rituais. Ou seja, cada cultura enxerga a passagem, o desencarne, a morte, a partida desta dimensão de acordo com a realidade que criou para si e suas crenças. Muitas pessoas acreditam que não existe nada após a morte, simplesmente um vazio. Então, supostamente, aquilo que você crê determina a sua ideia do que vem após a morte, e essa ideia não é a mesma para todos. Após a morte, a única certeza é: a terceira dimensão fica para trás, assim como o corpo físico. Voltamos à condição energética e o que segue em frente é a nossa consciência com todas as suas vivências em toda a sua totalidade. Agora, podemos dizer o que a morte não é. A morte não é um momento de julgamento, punição e pesar. Não é um reservatório de almas. Não é um lugar onde as essências ocupam níveis. Não é um lugar-prisão. Não é a ida para um lugar onde religiosamente a eternidade será adoração e louvor. A melhor forma de viver em gratidão, na verdade, é apreciar a vida que foi permitida pela fonte criadora, sendo bom, expressando amor, sendo honesto, solidário, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. A morte, para nós, é a partida desta dimensão para outra, é a saída desta realidade tridimensional, porque o corpo fica para trás, mas o corpo energético permanece. Não podemos descartar o dom que algumas pessoas possuem de perceber essas outras dimensões. Elas podem, sim, ter contato com as energias residuais de quem se foi, porque quando uma essência se vai, se torna parte do todo, não tem como separar. É como pingar 2 gotas de água no oceano. Elas passam a ser parte do oceano. Você pode pegar 2 gotas do oceano, mas não serão mais as 2 gotas de água que você inseriu antes. Após a morte, as coisas não se tornam celestiais. Pendências podem sim reter uma essência em uma 4D, e isso pode ser uma experiência desagradável. Geralmente, as retenções são traumas profundos não resolvidos na alma, pessoas extremamente negativas ou muito cruéis. Mas elas não sofrem por punição ou por julgamento. Elas sofrem porque são confrontadas com as suas essências e porque ganham instantaneamente consciência de quem realmente são. O tempo ali é desconhecido. Elas podem receber ajuda e seguir de forma amorosa. O que devemos ressaltar é que a noção de justiça, punição e julgamento não são os daqui, criados pelo sistema controlador segundo a lei dos homens. Lembrem-se sempre disso. Tal pessoa fez a passagem. Pessoas que tenham uma mínima noção do despertar, uma mente mais expandida, fazem essa transição tranquilamente. Os que possuem fortes crenças religiosas ou nenhuma crença podem ter surpresas. Um ser multidimensional pode surgir e ser um ajudante nesse momento. Esse ser vai ajudar a essência recém-chegada a ver além das suas crenças ou da falta delas. A questão não é onde você está, mas permitir que você veja quem é. Algumas pessoas partem, infelizmente, em situações trágicas e de forma súbita. Então podem apresentar dificuldades até para perceber imediatamente que morreu. Há crenças do envio imediato ao inferno, a ida direta ao céu, purgatório, umbral, limbo. Essa ajuda é necessária porque a consciência da pessoa pode ficar presa a esses conceitos
então ela precisa de ajuda. A morte libera a essência do corpo físico, mas tudo que foi vivido pela consciência vem à tona, porque a morte não é um fim, mas sim um ato contínuo. Se a essência, vendo quem é, ainda escolhe permanecer apegada às lembranças tridimensionais, continuará desorientada por um tempo, palavra que usamos para entender melhor a situação, pois nessa nova dimensão não existe um tempo terreno. Uma vez livre da condição física, a essência pode escolher continuar sua jornada exploratória pelo universo ou ajudar outras essências de seres humanos como ela foi ajudada. Temporariamente, a consciência reproduz as crenças nas quais a pessoa viveu depois da sua partida. Como você vive faz muita diferença. Pessoas que não tenham muito financeiramente podem viver felizes e alegres. Entretanto, pessoas que possuem um status muito elevado podem estar envolvidas em corrupção, negatividade e pessimismo. Portanto, aproveite muito bem a sua vida. Encha seu coração de gratidão. Resolva suas pendências da melhor forma possível. A experiência humana tem um prazo, mas a energética é eterna. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.